O que acontece quando você decide hackear sua própria biologia? De uma simples xícara de café às substâncias mais perigosas do mundo, seu cérebro é um campo de batalha químico onde a realidade é apenas uma sugestão. Hoje você vai saber mais sobre o efeito de cada droga no seu corpo. Então, sem mais enrolação, bora pro assunto. Número 10. Cafeína. A maioria de nós não considera a primeira xícara de café do dia como uma dose, mas quimicamente falando, você está apenas silenciando um grito de socorro do seu cérebro. Ao longo do dia, uma molécula chamada adenosina se acumula nos seus receptores, sinalizando que você está cansado. A cafeína é a mestre do disfarce. Ela tem o formato perfeito para se encaixar nesses receptores, bloqueando a entrada da adenosina. É como se o porteiro do seu cérebro estivesse segurando a porta para impedir que o sono entre na festa. O resultado, seu corpo entra em um estado de alerta artificial. A glândula adrenal percebe essa agitação e libera adrenalina, aumentando os batimentos cardíacos e abrindo as vias respiratórias. É por isso que após 3 expressos você sente que pode lutar contra um urso ou pelo menos terminar aquela planilha de Excel em tempo recorde. No entanto, a adenosina não desaparece, ela fica apenas esperando do lado de fora. Quando a cafeína finalmente é metabolizada, todas essas moléculas de cansaço inundam o sistema de uma vez, gerando o famoso crash. Basicamente, você está pegando energia emprestada do seu eu de amanhã com uma taxa de juros absurdamente alta. Número 9. Nicotina. Imagine um sequestrador extremamente educado que entra no seu sistema de recompensa e decide que agora é ele quem manda na dopamina. A nicotina é uma das substâncias mais viciantes conhecidas pela ciência, porque ela imita a acetilcolina, um neurotransmissor que controla tudo desde o foco até o relaxamento muscular. Em questão de segundos, após a primeira tragada, ela atinge o cérebro e dispara uma descarga de prazer e foco momentâneo. É um truque biológico sujo. Ela faz você se sentir bem por resolver um problema de abstinência que ela mesma criou 10 minutos atrás. Fisicamente, a nicotina é uma montanha russa para os vasos sanguíneos. Ela causa vasoconstrição, o que significa que suas artérias se apertam, sua pressão sobe e seu coração precisa trabalhar como um estagiário desesperado para manter o fluxo. A longo prazo, o cérebro começa a desativar seus próprios receptores naturais, tornando você dependente da substância apenas para se sentir normal. É um ciclo de feedback onde você paga caro para ter a sensação de paz que as pessoas não fumantes já possuem de graça. No fundo, seu corpo está agindo como um computador que só funciona se você chutar a CPU a cada meia hora. Número 8. Álcool. O álcool é essencialmente um mestre da sabotagem que atua como um depressor do sistema nervoso central. Ele se liga aos receptores GABA, que são os freios do seu cérebro, e simultaneamente bloqueia os receptores de glutamato, que são os aceleradores. O resultado é aquela lentidão clássica. Sua fala enrola porque os sinais motores estão sendo enviados via correio, e seu julgamento desaparece porque o córtex pré-frontal, a parte adulta do cérebro, decidiu tirar uma folga não remunerada. Enquanto você acha que está sendo incrivelmente charmoso na pista de dança, seu fígado está em pânico tentando processar o etanol em acetaldeído, uma substância altamente tóxica que é a principal culpada pela ressaca do dia seguinte. O álcool também é um diurético, o que significa que ele força seus rins a expulsarem mais água do que o deveriam, levando à desidratação cerebral. Sim, aquela dor de cabeça latejante é literalmente seu cérebro encolhendo e puxando as membranas que o conectam ao crânio. É como se seu corpo estivesse tentando desinstalar o sistema operacional enquanto o computador ainda está ligado. Número 7. Maconha, cannabis. O seu cérebro possui um sistema natural chamado sistema endocannabinoide, que funciona como um termostato para manter o equilíbrio de funções como apetite, memória e dor. Quando o THC entra na jogada, ele não apenas ajusta esse termostato, ele o chuta para fora da parede. Ao se ligar aos receptores CB1, o THC inunda as fendas sinápticas, impedindo que os neurônios desliguem seus sinais. Isso explica por que uma ideia banal como "e se os nossos dedos fossem apenas pernas pequenas?" parece a descoberta filosófica do século. O filtro de relevância do seu cérebro simplesmente parou de funcionar. Fisicamente, a maconha dilata os vasos sanguíneos, daí os olhos vermelhos, e acelera o coração, enquanto o hipocampo, o bibliotecário da sua memória de curto prazo, entra em greve. É por isso que você pode esquecer o início da frase antes mesmo de chegar ao ponto final. Enquanto isso, a dopamina flui, criando aquela sensação de relaxamento e euforia. Porém, em doses altas ou para pessoas predispostas, o sistema de alerta do cérebro, a amígdala, pode interpretar esse excesso de estímulo como perigo iminente, resultando na paranoia de que até o seu gato está te julgando em silêncio. No final das contas, é como se o seu Wi-Fi cerebral estivesse com um sinal fortíssimo, mas conectado a um roteador que não consegue abrir site nenhum. Número 6.
Cocaína. Se a dopamina é a moeda de prazer do cérebro, a cocaína é como um assalto ao banco central seguido pela explosão do prédio. Normalmente, a dopamina é liberada, faz seu trabalho e é reciclada pelos neurônios. A cocaína bloqueia esse processo de reciclagem, fazendo com que o neurotransmissor se acumule de forma frenética. O resultado é um estado de autoconfiança absoluta e energia inesgotável, onde você se sente o dono do mundo, mesmo que esteja apenas falando sem parar sobre o seu plano de abrir uma franquia de sorvetes para cachorros às 3 da manhã. Essa euforia artificial tem um custo biológico devastador. Para aguentar a pressão, o corpo entra em modo de luta ou fuga extremo. Os vasos sanguíneos se contraem violentamente, a temperatura corporal sobe e o coração bate em um ritmo que faria um baterista de heavy metal se sentir lento. O problema é que o cérebro, percebendo o excesso, começa a destruir seus próprios receptores de dopamina para se proteger. Quando o efeito passa, o mundo parece cinza, sem graça e exaustivo, porque você esgotou o estoque de alegria química dos próximos 6 meses em apenas 40 minutos. Basicamente, você deu um overclock no seu processador sem ter instalado um sistema de resfriamento. Número 5. MDMA, êxtase ou mole. Enquanto outras drogas focam na dopamina, o MDMA prefere fazer uma festa na piscina com a sua serotonina, o neurotransmissor da empatia e do bem-estar social. Ele força os neurônios a despejarem toda a serotonina de uma vez, criando uma sensação de conexão profunda com tudo e todos ao seu redor. É a droga que faz você querer abraçar um estranho e explicar o quanto a textura da camiseta dele é artisticamente significativa. O mundo ganha cores mais vibrantes e o toque se torna uma experiência transcendental. O pequeno problema é que a serotonina não é infinita. Após algumas horas de euforia, o estoque zera completamente. O cérebro leva dias ou até semanas para repor esse neurotransmissor essencial. Isso resulta na famosa terça-feira depressiva, onde você se sente emocionalmente equivalente a uma esponja de pratos usada. Além disso, o MDMA interfere na regulação térmica do corpo, podendo levar à hipertermia, onde seus órgãos internos começam a cozinhar literalmente se você não se hidratar, mas não muito, já que a droga também retém líquidos. É como se você tivesse forçado seu sistema emocional a dar um show pirotécnico épico, apenas para descobrir que agora terá que viver à luz de velas por um bom tempo. Número 4. LSD e psilocibina, alucinógenos. Imagine que o seu cérebro é uma empresa organizada, onde cada departamento, visão, audição, memória, trabalha em salas separadas e raramente se fala sem um memorando oficial. Quando substâncias como o LSD ou a psilocibina, presente nos cogumelos mágicos, entram no sistema, elas dissolvem as paredes dessas salas. Ao imitarem a serotonina e se ligarem aos receptores 5-HT2A, essas drogas desativam a rede de modo padrão, que é basicamente o gerente autoritário que mantém sua noção de eu e a realidade linear sob controle. Sem o gerente, o departamento de cores começa a fazer um happy hour com o departamento de música. O resultado é a sinestesia. Você pode literalmente ver o som de uma risada ou sentir o gosto de uma cor. A ciência moderna mostra que, sob o efeito dessas drogas, áreas do cérebro que nunca se comunicaram começam a trocar informações de forma frenética, criando novos caminhos neurais. É por isso que o tapete da sala, de repente, parece uma galáxia em expansão, ou você sente que compreendeu a estrutura atômica de um guardanapo. No entanto, se o ambiente estiver ruim, essa perda de controle pode se transformar em um loop de pensamentos aterrorizantes. Basicamente, você tirou as mãos do volante de um carro em movimento para tentar abraçar a própria alma, o que é fascinante até você perceber que ainda está em uma rodovia. Número 3. Heroína e opioides. Os opioides são os mestres do silenciamento. O seu corpo possui um sistema endógeno de alívio da dor, as endorfinas, que são liberadas em situações de estresse físico extremo. A heroína e os opioides sintéticos, como o fentanil, são versões químicas anabolizadas desse sistema. Quando entram na corrente sanguínea, eles inundam os receptores mu-opioides no cérebro e na medula espinhal, desligando qualquer sinal de dor e substituindo-o com um cobertor quente de euforia e apatia total. É como se o mundo lá fora deixasse de existir e todos os seus problemas fossem resolvidos por um abraço químico paralisante.
aterrorizante. O perigo real reside no tronco encefálico, a parte do cérebro que cuida de funções autônomas, das quais você nem gosta de lembrar, como respirar. Os opioides dizem a essa região que o nível de dióxido de carbono no sangue não é mais um problema. Em uma overdose, o cérebro simplesmente esquece de respirar. O coração continua batendo por um tempo, mas os pulmões decidem que o esforço não vale a pena. Além disso, a dependência física ocorre porque o corpo para de produzir suas próprias endorfinas, tornando a realidade sóbria uma experiência de dor física insuportável. É um sistema de recompensa tão eficiente que transforma o usuário em um prisioneiro de um prazer que não permite que ele nem respire. Número 2. Metanfetamina. Se a cocaína é um assalto ao banco, a metanfetamina é o equivalente a demolir o banco, o bairro e a rede elétrica da cidade inteira. Ela causa uma liberação de dopamina tão massiva, cerca de 12 vezes maior do que uma experiência prazerosa natural, que o cérebro entra em um estado de choque eufórico que pode durar mais de 12 horas. Diferente de outras drogas, a metanfetamina impede a recaptação da dopamina e ainda força a célula a bombar mais do neurotransmissor para fora. É um bombardeio químico constante que mantém o usuário em um estado de hipervigilância e onipotência. O custo estético e biológico é visível a olho nu. A droga causa uma vasoconstrição severa, impedindo que o sangue chegue aos tecidos e à pele, o que dificulta a cicatrização de qualquer pequena ferida. O apetite desaparece e o corpo começa a consumir o próprio tecido e músculo para obter energia. No cérebro, a neurotoxicidade é real. Os neurônios de dopamina são literalmente fritos pelo excesso de atividade, levando a danos cognitivos permanentes e psicose paranoica. O usuário pode sentir a sensação de insetos rastejando sobre a pele, as chamadas bugs, o que o leva a se ferir tentando removê-los. Em suma, seu sistema nervoso está sendo forçado a correr uma maratona em chamas, enquanto o motor já está sem óleo. Número 1. Fentanil. Chegamos ao topo da lista com a substância que redefiniu o conceito de perigo biológico. O fentanil é um opioide sintético tão potente que é medido em microgramas, não em miligramas. Para se ter uma ideia, uma quantidade equivalente a alguns grãos de sal é o suficiente para ser fatal para um adulto médio. Ele foi desenvolvido para ser um anestésico hospitalar potente, mas nas ruas tornou-se uma roleta russa química. Ele se liga aos receptores opioides com uma afinidade muito maior do que a heroína, agindo de forma quase instantânea e devastadora no sistema respiratório. O grande problema do fentanil é a sua eficiência implacável. Ele atravessa a barreira hematoencefálica com uma velocidade assustadora, causando uma depressão respiratória tão profunda que o usuário muitas vezes apaga antes mesmo de perceber que parou de respirar. O cérebro simplesmente desliga o comando para os pulmões se moverem. Além disso, ele é frequentemente misturado a outras drogas sem que o usuário saiba, transformando um erro de cálculo de 1 milímetro em uma sentença definitiva. Não há euforia que compense o fato de que seu sistema nervoso central decidiu que oxigênio é um acessório opcional. É o equivalente biológico a puxar o cabo da tomada de um computador enquanto ele está tentando processar um arquivo pesado demais. Explorar as profundezas da química cerebral nos mostra o quão delicado é o equilíbrio que nos mantém funcionais, seja por meio de uma xícara de café ou de substâncias muito mais sombrias. Mexer nos botões de controle do cérebro sempre tem um preço, e a biologia é uma cobradora implacável que não aceita negociações. Agora eu quero saber de você, qual desses efeitos biológicos mais te surpreendeu? Ou talvez você tenha uma história sobre como o excesso de cafeína te fez ver sons durante uma noite de estudos. Deixe seu relato nos comentários. Vamos transformar essa sessão em um grande laboratório de experiências humanas. É tudo por hoje. Farei vídeos semelhantes no futuro. Inscreva-se para assisti-los.